Pai, você está buscando uma oportunidade para o teu filho, ele só precisa de uma oportunidade. Se ele tiver oportunidade, as coisas vão acontecer na vida dele. Fica nesse vídeo que eu vou contar para você um pouco da minha história, o que eu acho que você deve fazer, o caminho que você deve seguir, como você deve correr, para que este pensamento, ao final deste vídeo, mude, completamente mude, tá bom? E no final do vídeo, eu vou te dar uma dica, um exercício que você já pode fazer para aplicar e colher resultados com isso. Mas antes eu vou contar um pouquinho de algumas histórias que vai te ajudar a mudar um pouco dessa visão que lá atrás eu também já tive. Quando eu buscava, né, queria ser jogador de futebol, eu também tinha muita dificuldade, porque eu treinava muito, treinava 2 vezes por dia, e a oportunidade era 1 ou 2 vezes por ano, seja de uma peneira, enfim, uma oportunidade demorava muito. E eu lembro que eu falava, meu, como é difícil ter uma oportunidade, cara, como é difícil ter uma oportunidade. Esse era o meu pensamento. Por quê? Porque eu entendia que a oportunidade para mim era aquela oportunidade que eu ia lá no clube, ia treinar uma semana, um mês, ou então ia ter uma peneira pertinho da minha casa, o próximo, enfim. Essa era a grande oportunidade. Então eu queria essa oportunidade. Então eu treinava muito. Enfim, com o passar dos anos, pela experiência, muitos anos de futebol, depois até de ter se tornado jogador de futebol, ter parado, ter montado a minha empresa, trabalhado no futebol, a gente aprende que não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. E eu vou te falar aqui agora que não tem nada a ver. Mas antes eu vou te contar a historinha do Mirandinha. Você lembra de um jogador que jogou no Corinthians, um atacante de muita velocidade chamado Mirandinha? O Mirandinha ele fez grande sucesso no Sport Recife e veio jogar no Corinthians, mas jogou fora do país, enfim, era um jogador de renome, muita velocidade. E eu acho que a história do Mirandinha, ele ilustra muito um pouco dessa questão de oportunidade, dessa questão de você pensar desta forma, se o teu filho só precisa de uma oportunidade para o teu filho. O Mirandinha ele se destacou no Sport Recife, mas antes dele seguir a carreira no Sport Recife, o Sport Recife foi lá na cidade dele fazer uma peneira. E aí fez essa peneira, ele treinou com as pessoas mais velhas, inclusive ele não jogou com o pessoal da idade dele, ele era mais novo. Mesmo assim ele se destacou, o pessoal queria levar ele para fazer um período de avaliação lá com o time já, né? Que é normalmente assim que funciona. O clube faz uma peneira local e depois leva o garoto, no teu caso o teu filho, para ficar um período sendo avaliado, 1 semana, 3 dias, enfim, cada caso um caso. Então o Mirandinha fez esse teste, só que quando ele foi aprovado e ele foi falar para o pai dele não deixou. Não, enfim, barrou e ele não foi. Passou-se alguns dias, só que aquele desejo de querer ser jogador de futebol, ele conversou com a mãe convenceu a mãe aprovou a ele ir lá para o Sport Recife, que era uma outra cidade bem distante, só que não avisou para o pai dele que ele ia lá. Não contou, não chegou para. Então a mãe dele acobertou isso. Moral da história. E ele também não tinha dinheiro para poder ir. Então ele conseguiu uma carona e foi para lá. Quando chegou lá no estádio, né, chegou no clube do Sport Recife, ele se identificou, estava fechado. E tinha um cara que vendia cachorro-quente bem em frente ao estádio. Ele foi, se apresentou e contou a história para o cara falou, pô, garoto, ele era novinho, tinha uns 12, 13 anos, pô, garoto, hoje o time está fechado, vai demorar 1, 2 dias, não lembro exatos dias. Sei que não estava aberto aquele dia que ele estava lá, ia ter que esperar 1, 2 dias para poder abrir. E o que ele fez? Ele dormiu, o Mirandinha dormiu em frente ao estádio, tinha um local, ele conta na história que tinha um local que ele se escondeu, né? Tinha uma escada, um local que ele entendeu que dava para passar dormindo até o dia de ter a oportunidade. Olha a vontade que ele estava. O cara do hot dog viu a história dele e ficou com pena. E esse cara patrocinou, deu os lanches para ele comer. Então ele se alimentava todos os dias desse cachorro quente. Até que ele conseguiu ir lá, contou a história dele pro clube e ele conseguiu uma oportunidade. Ele foi fazer o teste. Quando ele fez o teste, passado meia hora ele foi aprovado. Meia hora ele foi aprovado, fez 3, 4 gols, arrebentou e foi aprovado. Qual que é a moral dessa história, né? Eu contei que ele teve um teste na cidade dele, que nem sempre acontece assim na tua cidade.
Mas a gente pode dizer que essa oportunidade que ele teve na cidade dele nem dá para contar. Por que não dá para contar? Porque é como ele soubesse que tal clube estava fazendo um teste. Ele foi lá posteriormente, ele não foi logo em seguida, ele foi lá posteriormente. Então ele criou uma oportunidade, ele literalmente criou uma oportunidade. E teve que ter, para essa oportunidade acontecer, o que ele tinha que ter em mente? Primeiro, muita confiança. Confiança no trabalho dele, muita perseverança, muita fé, muita coragem. Tudo isso reunido ao talento dele, à qualidade técnica dele. Essa é a história do Mirandinha, depois se tornou um grande jogador, jogou no Corinthians, depois dá uma pesquisada no Google aí, joga aí, Mirandinha, atacante do Corinthians. E o que tem a ver isso com oportunidade, né? O que tem a ver? Para mim, dar sequência nesse conteúdo, nessa ideia, também quero contar brevemente a historinha do cantor Zezé de Camargo e Luciano. O pai dele incentivou, não sei se você sabe, o pai dele incentivou muito a eles se tornarem cantor. Inclusive treinava ele, tem até filme, né, dele, treinava ele. Chegou um certo tempo, o Zezé tinha um irmão, esse irmão morreu vindo de um show, ok? Vindo de um show. E ele estava com um cara que se titulava empresário, era um cara que estava começando a querer empresariar e viu qualidade no filho do Francisco e tentou buscar o progresso na carreira dos garotos. E estava conseguindo fazer alguns shows, já estava conseguindo fazer alguns shows. Como teve esse acidente vindo de um show e o filho do seu Francisco morreu, ele achou que o cara era culpado, sendo que o cara não era culpado. Moral da história, ele cortou o vínculo com esse cara, tentou ele sozinho, só que ele não tinha estratégia, ele não sabia como criar uma oportunidade. Ele não sabia. Então foi passando um tempo, as coisas não aconteciam com ele. Não acontecia. E o Zezé falou pro pai que o cara não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com o acidente que fez o filho dele morrer. Moral da história. O seu Francisco voltou a fazer contato com esse empresário voltou a dar sequência na carreira do Zezé, e o Zezé voltou a seguir a carreira, né, de cantor, e tinha um certo sucesso local, né, um certo sucesso local. Entende que o seu Francisco também não conseguiu, porque ele não sabia o caminho, ele não sabia como chegar, como fazer as coisas acontecer, mesmo o Zezé de Camargo, sendo que hoje a gente viu o Zezé de Camargo um grande talento. Só que sem um grande talento, sem oportunidade, de fato não acontece. Mas as oportunidades, elas têm que ser direcionadas, buscadas da forma adequada. E é isso que eu vou falar aqui agora, tem que ser buscada da forma adequada. Agora, o que é importante entender também, o que é oportunidade, né? Para algumas pessoas, oportunidade num clube, oportunidade para o teu filho se tornar jogador de futebol, é ele ficar um mês, ou ficar no mínimo uma semana, né? Você entende assim como oportunidade? Porque lá atrás eu também pensava que essa era a oportunidade. Oportunidade, não, tem que ficar pelo menos uma semana, um mês, né? Para o cara me ver com tranquilidade. Não é assim, cara. Esquece. E eu vou te falar o porquê não é assim. Eu vou te dar alguns exemplos. Para algumas profissões, você consegue ver na lata se a pessoa sabe fazer ou se não sabe fazer. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com modelo, ela precisa de um dia para ser avaliada? Ela precisa de horas? Ela precisa de uma semana? Ela precisa de um mês? Eu acho que não precisa de uma semana. Eu acho que não precisa de um mês. Vou te dar um outro exemplo. Quem trabalha com designer gráfico. Imagina uma pessoa, designer gráfico, pessoa que faz layout, criação, banners. Uma pessoa que trabalha com design gráfico, ela precisa ficar um mês para a pessoa ver que ela sabe fazer aquele serviço? Não precisa. Pode ter outras qualidades que vão se ver posteriormente, mas a qualidade em si não. Se a pessoa sentar e falar para ele, eu te dou 1 hora para você mostrar teu trabalho e der um monte de serviço para a pessoa fazer, ó, cria esse banner, cria esse, já sabendo as dificuldades de cada questão, de cada serviço, a pessoa vai ver se o cara sabe fazer ou não, o tempo que ele faz, a velocidade, a qualidade, etc. Posteriormente, vai precisar observar outras qualidades, pontualidade, né, compromisso, outras, mas propriamente o talento, o trabalho da pessoa, não. Rapidamente a pessoa consegue ver. Algumas profissões não é possível.
A pessoa precisa de muito mais tempo, né, para poder ver o trabalho. Por exemplo, talvez, sei lá, o advogado acho que já demora mais. Um engenheiro, até cara construir a obra. Agora tem profissões como jogador de futebol. Não. O próprio cantor, o cantor precisa? Não. Quantos calouros a gente vê aí? Aí você pode falar assim, mas o meu filho pode ficar nervoso, ele não pode render. Isso aí é um outro, eu posso te afirmar, com certeza vai dar um friozinho, vai passar um nervosismo, mas não é o fator determinante. É importante, mas não é determinante, entendeu? Com o passar do tempo vai vir a experiência e aí com a confiança e a qualidade vai ser superado esse medo, essa questão de ter medo. Então, percebe que primeiro é importante definir o que é oportunidade. Porque eu lá atrás, eu pensava que oportunidade era ficar uma semana, um mês, e não é, esquece, não é ficar, e não precisa disso. Uma semana é uma eternidade para a pessoa ser avaliada. Uma semana é uma eternidade, a pessoa consegue tranquilamente. Quando eu vejo um jogador, com a minha experiência, até pela minha empresa, pela Gol Mais Gol, inúmeros jogadores que eu vi, né, em vídeos no caso, em 2 minutos eu consigo ver a qualidade do atleta. 2 minutos. Agora, quando se fala em contratar, dependendo do investimento, você vai precisar de mais tempo, porque a dificuldade é outra, aumenta o grau. Aí um jogador profissional, a pessoa não vai só observar se ele tem qualidade, não. Ela vai observar se ela vai resolver, se o investimento que vai fazer está proporcional. Então, é necessário outras informações. Mas um garoto novo, em poucos minutos, com vídeo de melhores momentos, editar 2 minutos, 3, vamos pôr aí, 3 minutos de vídeo de melhores momentos, eu já consigo ver o perfil do atleta. Agora, não é que eu sou melhor do que ninguém, muitos vídeos, muitos anos a gente fazendo isso aqui na empresa. Então, pega a minha experiência de jogando e além disso, de estar convivendo a vida toda, né, no futebol e também com a experiência na Gol Mais Gol. Então, a pessoa que está lá no clube, o observador, ele também tem toda essa experiência. Então ele consegue ver rapidamente a qualidade do atleta. Não precisa de muito tempo. Então, passado esse ponto de definir o que é qualidade, de oportunidade, de você saber o que de fato é oportunidade, agora eu vou falar de oportunidade, agora eu vou falar como, e começa já agora a dica de como, o que você deve fazer, e no final eu vou falar uma ação para você já agir, o que você deve fazer para que você crie essas oportunidades. Não é só no futebol, isso é na vida, é no negócio, é em qualquer situação. Todo dia a gente tem oportunidade. Todos os dias, todos os dias. O que acontece? A gente não treina e não coloca e nem para ficar pensando aonde está a oportunidade. Nossa, mas é simples falar? Não. Você vai começar a falar para você e com o tempo você vai treinar o teu olho, a tua mente a criar uma oportunidade. Por exemplo, imagine que você vai levar o teu filho para treinar. Vou dar um exemplo, você vai levar o teu filho para treinar, né? Lá na escolinha ou já está num time de base, enfim. Chegando lá, você tem uma meta, você tem um objetivo. Então vamos imaginar que teu filho não está em clube ainda, ele está numa escolinha, você fala, como eu consigo uma oportunidade? E você deve ficar pensando na tua cabeça, como eu consigo uma oportunidade com o meu filho? Quem dos contatos que está aqui ao meu redor agora, talvez possa ajudar o meu filho? Qual amigo que eu tenho que eu posso conseguir uma oportunidade com para o meu filho? Qual amigo que eu tenho que possa ter alguém que possa ajudar o meu filho? Entende? Já vai anotando isso que é muito importante. Conforme você começa a pensar assim, no início talvez você não consegue ver nada. Mas se você ficar pensando constantemente, você vai mudar o horizonte. E você, qualquer conversa, a pessoa falou que qualquer assunto que você entrar, você vai te levar a esse teu objetivo. E a partir daí as coisas começam a ficar mais claras. E eu estou falando oportunidades para você ir lá no clube, treinar um período, passar um período em avaliação, ou saber aonde tem uma peneira, enfim, colocar o teu filho na vitrine. Porque o que é oportunidade, né? Se você tiver ouro, se você tiver um ouro em mãos, e você quiser vender o ouro, e você não souber aonde você vende o ouro,
não tem como vender, você não vai arrumar comprador, porque você está com ouro. Imagine que você está, por exemplo, eu estou num sítio aqui agora, eu quero vender um ouro. Se eu ficar falando, pô, tem um ouro aqui, ó, pô, tem esse ouro, cara, só não consigo um comprador para esse ouro. Vai dar. Ou se eu falar assim, ó, eu tenho um ouro aqui, e aí eu chego para as pessoas aqui e falo, pô, as pessoas aqui da minha região, né? Da onde eu estou aqui no momento, de onde eu moro, pô, você sabe aonde compra ouro? Pô, você pode ter a sorte de alguém falar que conhece ou demorar muito mais. Agora, se eu tenho ouro aqui na minha mão, e eu fico toda hora pensando, onde eu consigo um comprador de ouro? Aí eu vou no mercado. Chegar lá no mercado, eu começo a conversar com o dono do mercado. Qualquer tipo de assunto. E aí eu forço uma situação para chegar no assunto de ouro. Eu crio um assunto que eu entenda que vai chegar nesse tipo de assunto, mas para que fazer isso? Porque a pessoa pode me dar uma pista, né? Imagina que eu estou conversando com alguém, exemplo do ouro, e eu falo, primeiro eu pergunto sobre se a pessoa conhece alguém que trabalha com ouro, ela fala que não, e aí eu começo, ou se eu não pergunto, eu começo a conversar um pouco sobre a história da pessoa, a vida da pessoa, e conforme a pessoa vai falando para mim, o tipo de experiência profissional que ela teve, o que ela viveu, enfim, pô, você já vai pensar, essa pessoa talvez possa conhecer alguém que compra ouro. Aí você pergunta para essa pessoa, pô, você conhece aonde possa comprar ouro? Aí a pessoa pode falar para você assim, não conheço fulano, não conheço. Aí você vai perguntar, você conhece alguém que possa, você acha, você não tem a certeza, alguém que talvez você acha que saiba quem compra ouro? Aí a pessoa vai pensar, pô, pensa, vê se... Aí a pessoa, talvez fulano. Aí as pessoas começam a dar a pista, aí você vai funcionar como um detetive. Aí você vai lá, e aí você vai, conversa com um, conversa com outro. Essa é uma situação até a hora de você chegar no potencial comprador de ouro. Pronto, você encontrou aonde uma oportunidade de alguém que pode comprar o teu ouro. Aí você chegou lá, pô, legal, tô com ouro aqui, eu tô, né? Aí você, se você não tiver a referência de quanto vale o ouro, né? Da qualidade do material que você tem à mão, talvez é um ouro que tem que ser lapidado, enfim, ou é uma joia, falei do ouro, mas pode ser uma joia, ou algum objeto de valor que você quer vender. Se você não sabe quanto custa, você vai se dar mal, tá? Se o teu produto que você vai vender, imagine que pode ser qualquer outro objeto, tá? Eu falei do ouro, imagine, ilustre qualquer coisa que vem na tua cabeça. Se esse produto que você está ofertando não tiver com a qualidade necessária, pô, você batalhou muito, chegou lá, o cara falou, então, rapaz, esse produto que você está me vendendo aqui, eu até compro, mas eu não gostei desse produto. Entende o seguinte, a tua dificuldade era você expor aquilo que você estava querendo vender. E você encontrou. E por que você encontrou? Porque você ficou forçando a tua mente. Forçou. Você não conhecia. Mas todo mundo que você conversava, todos os contatos que você tinha, você foi forçando. Então você foi criando uma oportunidade. Você entende? Você entende que a oportunidade foi criada? E você entende que a história que eu contei do Mirandinha, tem a ver com isso também? É criar uma oportunidade? Então é isso. Então você deve treinar o teu olho para ver as oportunidades e literalmente forçar a mente a pensar como criar. E aí as coisas vão acontecer. Então, quando o pai fala, pô, meu filho só precisa de uma oportunidade, com certeza. As pessoas, tudo que deve ser exposto precisa de uma oportunidade. Agora entenda que em casa ela não vai chegar. E se você só estiver treinando, eu estou indo na escolinha só esperando de um local só, também a oportunidade vai diminuir. Quando uma pessoa anuncia, pensa dessa forma o seguinte, um jogador, quando ele quer jogar no exterior, ele vai ser comprado, né, para jogar no exterior. E aí, imagine que ele joga um campeonato inteiro titular pelo um time grande. E ele jogou 90 minutos. Pelo fato dele ter jogado 90 minutos, você concorda comigo que as partidas de futebol dele foram transmitidas para quantas pessoas? Para quantas televisões que transmitiram? Quantas pessoas assistiram? Quantos clubes assistiram? Quantos clubes ele jogou contra? E tem jogador de futebol que passa a carreira inteira, ele nunca é vendido, não vem oferta de compra. Por que disso? Ele é titular e não veio uma oferta.
e ele está tendo uma oportunidade, ok? Porque ele está numa vitrine, mas às vezes só essa vitrine não basta. Precisa alguém forçar a situação de achar o comprador. Tem que achar o comprador. O comprador, o atleta, né, o garoto, quando teu filho quer entrar e serve para tudo, funciona como, precisa de uma vitrine, né? E aí precisa ser exposto para um potencial comprador, pelo um potencial interessado. Esse potencial interessado, que é o comprador, ele vai ter que aprovar, ele vai ter que gostar daquilo que viu. Então, a oportunidade, ela é o primeiro passo, ok? E você entender o que é oportunidade vai fazer muita diferença, até para você não pensar assim, não, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso ficar uma semana, porque aí o cara vai me ver com tranquilidade, eu vou conseguir treinar mais tempo lá no clube, eu vou conseguir pegar o ritmo do clube, e se eu ficar um mês, aí que eu vou evoluir, um mês no clube lá treinando com os caras, eu vou ficar, melhor do que eles. Não é assim não, esquece. Os clubes, eles não vão te dar essa oportunidade. Os clubes, pode acontecer de dar essa oportunidade? Pode acontecer, mas é muito raro. Uma semana é o suficiente, mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Eu falei a história do Mirandinha, que ele conseguiu ser aprovado em minutos de treino, tá? Arrebentou. E tem inúmeras situações. Mas aí você pode falar, mas ele era muito bom. Aí é uma outra questão. A gente está falando aqui de oportunidade. Então você deve pensar, pai, que a oportunidade ela tem que ser criada. Você deve pensar. Uma outra coisa. No teu ramo de atividade, imagine, pai, que você trabalha, vamos imaginar que você lida com o público. Quantas pessoas que você não conversa? Quantas pessoas? Entende? Você já perguntou para as pessoas se elas conhecem alguém que conhece alguém? Elas sabem que o teu filho quer ser jogador de futebol? Entende que quando a gente é um interessado de qualquer coisa, nós temos que ficar em cima, batendo em cima. E aí você vai batendo em cima, até que a oportunidade chega. Ela chega. E vai depender, talvez pode acontecer da oportunidade chegar muito rápido, você bateu ali igual uma cartela premiada, bateu e conseguiu. Às vezes não, você vai ter que tentar muitas vezes, ok? E aí as coisas podem acontecer, com certeza vai acontecer. E quanto mais você vai buscando, mais você treina, mais perceptível você fica. Talvez no início você vai ver uma dificuldade para ver uma oportunidade. Com o passar do tempo, com o passar dos anos com o teu filho, as coisas vão mudar, entende? Agora, isso é um começo, né? Isso é um começo. Então, entenda que a oportunidade, ela é criada. Você vai ter que buscar, você deve treinar tudo isso que eu estou falando para você aqui agora, para que teu filho consiga passar um período, seja observado numa peneira, seja observado dentro de um clube, seja, enfim. O problema é, teu filho só precisa de uma oportunidade. Então, se ele precisa da oportunidade, você, pai, deve criar. E essa oportunidade deve ser criada. Existem várias técnicas, tá? Não vou entrar aqui em questão. Existem várias técnicas de como se criar. Mas eu acho que tudo que eu falei aqui agora vai te ajudar em muito nessa situação de como você vai conseguir seguir e buscar essa oportunidade. O que eu vou pedir para você, se você não é inscrito aqui nessa rede social, se inscreve aqui na minha rede social, compartilha esse conteúdo com as pessoas, assim você vai também ajudar muitas pessoas. Para alguns isso pode ser muito simples, para mim lá atrás não era. Eu lembro que dificuldade que eu tinha de ter uma oportunidade. E a vida me ensinou, demorou anos para me ver desta forma. Simples para alguns, para outros não é simples. Eu aprendi o seguinte, tudo que a gente sabe fazer é fácil, o que você não sabe fazer é difícil, ok? Se você quiser chegar em uma cidade e você não sabe o caminho, vai ficar muito difícil. Se você tem o GPS, vai ficar fácil. E antigamente, quando não existia o GPS, aí era informação, aí você precisa dar informação. E existe a informação, o caminho que faz você chegar, né, o atalho que faz você encurtar o caminho,
na busca da oportunidade para o teu filho. Então esta é a ideia do conceito desse conteúdo, você pensar que a oportunidade ela não vai bater na porta do teu filho. E existem inúmeras histórias, inúmeras situações. Tudo que eu falei para você aqui é que o empresário faz isso. O empresário, ele cria a oportunidade, com o passar dos anos os olhos ficam treinados para as oportunidades, e a diferença é que depois as pessoas começam a pedir para ele se tem jogador. Ó, você tem jogador nessa posição, com essa idade, nessas características? Tal? E aí ele começa a direcionar. Como qualquer tipo de prestação de serviço. Se você trabalha com um imóvel e é corretor, as pessoas, quando souber que você é corretor, vão te pedir imóvel. E quanto melhor o serviço você vai prestando, mais pedidos você vai ter. No teu serviço é a mesma coisa. Entendeu? Assim serve para advogado, serve para engenheiro, assim serve para o jogador de futebol. O jogador de futebol ele vai desenvolvendo um trabalho, e aí, com o passar do tempo, quando se torna profissional, os clubes vão pedindo. Agora, no início, é muito mais difícil, como qualquer profissão. O início é crucial, porque no início você não tem experiência, falta evolução, falta se firmar no mercado. Então, o início dita tudo. É igual uma pessoa quando ela vai abrir uma empresa. Muitas empresas, elas quebram logo no início. Por quê? Porque ela não ganhou fôlego. Não ganhou fôlego, acabou quebrando. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado muito vocês com este vídeo que eu fiz. E vou pedir mais uma vez para você, compartilhe esse conteúdo, assim vocês vão ajudar muito mais pessoas.